Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai fechar a nossa aula sobre o both, o either e o neither. É a parte 2, então, que a gente combinou de dividir para não ficar o vídeo muito extenso, tudo bem? Então, aqui eu vou usar para vocês, com vocês, o exemplo de dois livros, para a gente reforçar a mesma ideia, só que agora a gente vai ampliar um pouquinho sem mudar nada. Continua bem fácil. Both, só para recordar, vai sempre significar um e outro, ou seja, ambos, os dois, beleza? Either, sempre com a ideia de alternância, de escolha e opção. Então, um ou o outro. Eu sempre vou eliminar um dos dois. E o neither, significando que eu estou eliminando os dois. Nenhum, nem outro. Tudo bem? Com base nisso, eu vou mostrar para vocês que quando a gente for associar o both, o either ou o neither a nomes que são substantivos, a gente vai ter um cuidado especial para colocar esses nomes, esses substantivos, no singular ou no plural. Já dá para a gente saber muito bem que, como both significa um e outro, os dois, a gente vai associar com o substantivo no plural, porque significam os dois, tá? O either e o neither, como tem a ideia de exclusão, eu estou excluindo sempre um ou outro ou os dois, eu vou usar com nomes no singular, então é bem fácil. Vou mostrar para vocês três exemplos bem simples com os livros aqui que eu estou mostrando. Então, no exemplo 1, I like A Walk to Remember and The Fault in Our Stars, tá? Both books are good. Então, associei aqui o both a books, que é o substantivo livro no plural. Tranquilo? Já no próximo exemplo, I read either book. Ou seja, gente, coloquei ali a traduçãozinha. Ou seja, no segundo exemplo, eu li um ou outro livro. Se eu mantenho a ideia no singular, a palavra book, o substantivo book, fica no singular. Então, com either e neither, eu vou manter o substantivo que eu associar a eles no singular, porque a ideia é de excluir alguma coisa. Então, ali no terceiro exemplo, neither book has a happy end, ou seja, nenhum nem outro livro tem um final feliz. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós vamos estudar agora como que vai ser a combinação do both com o of, que a gente vai ter o nosso D, né? Que não vai ser obrigatório para o both, tá? Por isso que eu mantive entre parênteses. Eu posso tanto usar both of quanto o both só associado ao artigo definido the, que lembra de os ou as, o pronome demonstrativo plural these, que significa estes ou esses, o pronome demonstrativo those, que significa esses ou aqueles para coisas distantes, my, possessivo meus ou minhas, e o your, possessivo seus ou suas. E sempre lembrando que esses pronomes aqui eu estou trabalhando no plural, porque both dá ideia de plural. Tudo bem? Vou trabalhar também o either e neither associados ao of, só que aqui não é opcional, tá? Se eu quiser juntar o either com o pronome demonstrativo this, eu vou colocar o of. Se eu quiser trabalhar com o either junto com those, eu vou colocar o of também. Com o my e o your, a mesma coisa. E isso serve também para o neither, tá? Não é o caso do both ali, que é opcional. E aí eu vou colocar, deixar para vocês uma tabelinha para vocês recordarem aí os pronomes demonstrativos, tá? E os pronomes possessivos, que são esses mais usados aqui, que a gente está associando ao of e ao both, either, neither. Tudo bem? Vamos então agora aqui trabalhar essas três frases bem rapidinho. I like both these books. Ou seja, olha só, hein? Eu posso tanto usar com o both this quanto o both of this. Não muda nada. O both é o único que me permite tanto usar o of quanto não usá-lo. Então, eu gosto desses dois livros. Eu gosto de ambos os livros. Eu gosto de ambos. Gosto desses dois, tá? Sempre juntando a ideia do this. Ambos esses. Só que geralmente a gente não usa muito isso. Ou é ambos ou gosto desses, tá? Desses dois. No segundo exemplo que a gente tem,
I haven't read either of these books. Ou seja, eu não li qualquer um desses livros, mantendo a mesma ideia de um ou outro. Eu não li um ou outro desses livros, tá? Qualquer um desses. E o neither of these books has a happy end. Ou seja, nenhum nem outro desses livros tem um final feliz. Se você traduzir só o neither, nenhum nem outro, você vai entender. Mas aí você junta a ideia do this, que está ali naquela tabelinha que eu deixei logo abaixo, você lembrar, esses. Então, não tá nenhum desses, tá? É só uma ampliação do que vocês já sabem. Lembrando a ideia básica, você traduz perfeitamente qualquer um deles. Continuando aqui, agora a gente vai ver mais uma associação interessante que eu posso fazer agora com pronomes objetos. Pronomes objetos, pessoal, são aqueles pronomes que ficam no lugar de quem vai receber a ação. Então, eu tenho aqui o them, que são eles, eles que recebe a ação. Eu vou fazer alguma coisa, né, a eles. Vou entregá-los, tá? É sempre esse los, esse lhe, é alguém que vai receber uma ação. É esse eles recebendo uma ação. Us é esse nós recebendo uma ação, então nos, né, ele nos feriu, por exemplo, ele feriu a nós. E o you, que nesse caso aqui é o vocês, tá? Especificamente vai trabalhar com vocês, porque eu vou ter ideias associadas a plural, tá bom? É como esse você aqui que recebe a ação. Tranquilo? Isso aqui a gente não vai ficar aprofundando muito em pronomes objetos. É só para vocês perceberem, junto com a tabelinha, como o both, né, associado ao of, de novo, mas esses pronomezinhos vão ampliar aquelas ideias que a gente já conheceu muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né? I have read A Walk to Remember and The Fault in Our Stars. Both of them are good. Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Ou seja, eu li Um Amor para Recordar e A Culpa das Estrelas. Ambos são bons. Ambos eles, tá? Só que eu não preciso traduzir. Então, eu posso dizer ambos ou os dois são bons. I have read A Walk to Remember and The Fault in Our Stars. Both of them are good. Nesse caso aqui, quando eu estiver usando o both com them, com us ou com o you, tá? Eu não tenho a opção de tirar o of, tudo bem? Eu mantenho o of bonitinho ali. A opção é quando eu vou associar com o pronome demonstrativo, com o artigo definido ou com o pronome possessivo, tá bom? Então, nesse próximo exemplo aí agora, I don't know either of them. Eu não li qualquer um deles, tá? Esse them aí, como eu falei, é eles, mas um eles, tá? Que a gente tem como associação um eles que recebe uma ação. Então, eu não li qualquer um deles, tá? E o neither? Neither of them has a happy end. Então, eu posso estar dizendo para vocês que nenhum deles, neither of them, lembrando que o of é um desenho, né? Nenhum deles tem um final feliz. Tudo bem? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que a gente pode combinar o both, o either e o neither sem perder aquela característica principal deles, tá? Então, pessoal, resumindo aqui, a gente viu que o both, o either e neither podem ser utilizados sozinhos ou combinados com a preposição de, tá? Que vai ser o nosso of. Ou pronomes objetos, demonstrativos e possessivos das tabelinhas que eu fui passando para vocês, traduzindo ao longo do nosso vídeo, tá? Them, us, you, my, your, tá? Mas sempre dentro do mesmo contexto, não vai mudar a ideia, tudo bem? Então, eu tenho o both, que significa ambos, sempre vai significar ambos, um e outro, juntando tudo, os dois, esses dois, aqueles dois, nós dois, vocês dois. Então, sempre que eu tiver o both associado a qualquer um dos pronomes, ou o artigo definido de, né, eu terei sempre a mesma ideia de juntar as duas coisas. Quando tiver a ideia do either, que é a ideia de um e outro, é sempre assim, eliminando um, escolhendo um desses, qualquer daqueles, um dos meus, um dos seus, tá? Basta que eu associe o either com o of e mais um dos pronomezinhos que a gente viu. O neither, a mesma coisa, só que aí o neither já tem a ideia de excluir os dois, então nenhum nem outro, então eu vou dizer nenhum desses, nenhum destes, nenhum daqueles, nenhum deles, nenhum de nós,
nenhum de vocês. Tudo bem? Bem simples assim. Agradeço desde já, mas vou passar uma dica agora do exercício, tá? Aqui nós temos um exercício que eu estou pedindo para vocês. Vocês vão dar uma lidinha na tradução. E aí, considerando a tradução da mensagem ao lado, explique o uso de both nesse contexto específico, tá? Qual é a ideia da mensagem? Leia e diz para mim, nesse caso ali, por que que eu utilizei both? Qual é a ideia principal desta palavra que significa ambos nesse contexto da mensagem? Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigada.